Estamos de volta com o programa Eleições 2020, o voto na Record News, que está recebendo os candidatos a prefeito de Vila Velha. Seguindo a ordem de sorteio, o nosso convidado agora é o candidato Dr. Hudson, do Republicanos. Candidato, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Candidato, olha, seguindo o padrão dos outros candidatos também, das outras entrevistas, o tempo do senhor é de 15 minutos e começa a contar a partir da sua primeira resposta. Bom, a nossa primeira pergunta, ela é clássica, é padrão para todos os candidatos. O senhor está no seu segundo mandato de deputado estadual, é médico por formação. A pergunta é por que o senhor quer ser prefeito de Vila Velha? Então, assim como a maioria da população de Vila Velha, eu vejo nossa cidade passar pelos mesmos problemas de sempre. Violência, alagamentos, falta de transparência pública, falta de gestão. Então, assim, a gente quer trazer novas soluções para velhos problemas. Nós estamos no século XXI, Vila Velha ainda está vivendo o século XX. Então, nós temos, sim, muitas propostas baseadas em inteligência e gestão. Candidato, vamos falar agora de um problema histórico da cidade de Vila Velha, que são os alagamentos, né? A população já sofre há muitos anos com essa situação. E a pergunta para o senhor é o que o seu plano de governo traz para tentar mudar essa realidade dos alagamentos em Vila Velha? Então, o problema dos alagamentos em Vila Velha é histórico. Então, a primeira transposição bem sucedida no Brasil foi feita aqui no Espírito Santo, ali a transposição do Rio Jucu para o Rio Marinho. Depois teve outras mudanças. Então, começou com a interferência do homem, depois ocupação irregular de solo. Tentaram fazer uma coisa de engenharia que é retificação. Os canais naquela época era como se fosse engenharia, hoje não é mais. Os rios têm que seguir seu caminho normal, porque não adianta, a natureza vem querer voltar para tomar o que é dela. Então, o que acontece? O governo do Estado do Espírito Santo está investindo em Vila Velha. Isso é bom da gente lembrar que não é a prefeitura, é o governo do Estado do Espírito Santo junto com o governo federal. Está orçado uma obra de mais ou menos 450 milhões, são 9 estações de bombeamento, 4 comportas, sendo 3 comportas de maré e uma comporta de vazão, e o mais importante, um dique lá na cabeceira, onde que desce o córrego Campo Grande, que é o que mais influencia ali no canal Marinho. Esse dique é uma obra para você segurar, se vir uma água numa quantidade muito grande, você segura a água ali, porque se vir numa quantidade muito grande e tiver a maré cheia, você não consegue esvaziar, então as bombas não vão dar conta. Então, isso aí vai amenizar em muito o problema dos alagamentos em Vila Velha. Então, o governo já começou a licitar, o governo do Estado do Espírito Santo. No canal Marinho vão ser 2 estações de bombeamento, uma lá no começo, em Cobilândia, uma em Jardim Marilândia, e uma lá no Rio Marinho, no meu bairro Santo Torquato, lá onde que já vai para a Baía de Vitória. São 3 ali nesse local, uma lá no canal da Costa, lá na saída, uma no canal Aribiri, no Rio Aribiri, 2 na estrada do Dique, né, ali em Pontal das Garças, e perto dos Laranja, um perto do terminal, e um ali em Gaivotas, são 9. E 4 comportas, 3 comportas de maré. O que é comporta? É uma coisa que você coloca, se a maré estiver cheia, para segurar a água e a bomba jogar por cima. E vai ter também no meio do canal Marinho uma comporta de vazão. Se vir muita água, o dique não conseguir segurar, no meio do canal vai ter uma comporta. Então isso vai amenizar em muito. Só isso resolve? Não, isso vai amenizar em muito problema de alagamento. O que a gente vai ter, com segurança, é uma secretaria somente para cuidar da manutenção, limpeza regular, não deixar você assorear os canais e os rios de Vila Velha. E o mais importante, orientação para a população. Então a população tem que ter consciência ambiental de não jogar lixo nas ruas. Então isso é muito importante, é muito fácil de fazer, assim, por via digital, por celular, você passar avisando sempre. Então isso nós vamos fazer, uma secretaria só para cuidar da limpeza regular dos canais, rios e das galerias fluviais de Vila Velha. Isso vai amenizar muito. Candidato, o senhor é médico, né, portanto conhece bem a situação da saúde no município de Vila Velha. Faltam profissionais da saúde, falta material, faltam medicamentos, e a demanda ainda é grande, né, para atender toda a situação, toda essa realidade lá de Vila Velha. A pergunta é o que o senhor planeja fazer para melhorar a situação da saúde em Vila Velha? Então, o mais importante, o ditado popular mais importante em saúde é: prevenção é muito mais barato.
Então nós vamos dar uma atenção muito especial. Antigamente falava-se Programa de Saúde da Família, hoje é Estratégia de Saúde da Família. Vila Velha é um dos piores municípios com cobertura de Estratégia de Saúde da Família. Acho que se chega no máximo a 25%, o ideal era ter 100%, toda a população ser visitada pela Estratégia de Saúde da Família. O que ela vai fazer? Ela identifica os problemas, os problemas de hipertensão e diabetes, população com mais de 45 anos, mais um grave problema de saúde pública, que é a obesidade e sobrepeso. Só isso aí dá 50% da população com mais de 40 anos. E isso você prevenir, às vezes, uma orientação de alimentação, como que tem que ser feita. À noite não pode comer carboidrato. Nós vamos acrescentar na Estratégia de Saúde da Família, nas equipes que nós vamos aumentar. Não sou nenhum louco de falar que eu vou colocar 100%, porque isso não é possível, mas no mínimo dobrar em 4 anos. É custo baixo, é tripartite, tem a contrapartida do governo federal, o governo estadual e o município. Nós vamos aumentar a estratégia de saúde da família. Se isso tivesse feito em Vila Velha, não teríamos tantos óbitos que teve agora nesse grave problema do coronavírus, que não tinha agente de saúde da família que faria a capilaridade em busca de caso ativo, levar um medicamento, você diagnosticar, fazer o isolamento. Por causa disso, Vila Velha sofreu por há muito tempo não ter uma estratégia de saúde da família eficiente. E outra coisa que nós vamos fazer também, Fabiano, nós vamos lançar um aplicativo Consulta Já. É um aplicativo, isso é uma coisa simples, todo mundo tem seu celular, você vai poder marcar consulta através de um aplicativo, evitando de agentes políticos nas unidades de saúde estar distribuindo sempre os seus apadrinhados políticos. Então isso nós vamos implantar com certeza. Vamos aumentar o número de especialistas, que não é obrigação do Estado, do município, é obrigação do Estado, com especialidades que são muito demandadas, como cardiologia, dermatologia. Então nós vamos aumentar. Vamos também ter exames, não é obrigação do município. Nós podemos fazer convênio para ter exame, que às vezes pede um exame, um ultrassom de 20, 15 reais, na procura de um câncer. Isso demora 6 meses. Quando você vai ver o paciente já está com metástase, tudo quanto é lugar. Então, a saúde nós vamos dar uma atenção muito especial em Vila Velha. Candidato, a educação também será um dos grandes desafios para o prefeito, o próximo prefeito que assumir. 2020 teve um ano letivo praticamente perdido, né, por conta da pandemia. Se eleito, o que o senhor vai fazer para lidar com esse dilema, com essa situação? Porque as aulas vão ter que ser, você vai ter que repensar até mesmo a educação, né? As aulas têm que ser repensadas para o próximo ano já. Então, isso aí só veio trazer um aprendizado. Foi um problema, mas é um aprendizado. Nós temos que ver uma nova política pública pensando, vamos torcer para que não tenha mais outra pandemia dessa nesse século. Tomara que seja a primeira e a última nesse século. Todo século tem uma pandemia que dizima muitas pessoas. Então nós vamos implantar um programa de inclusão digital para todos. O que significa isso? Aluno vai ter acesso digital, todos eles. Vila Velha não tem. Às vezes você vai querer dar aula remota, mas o aluno não tem em casa acesso. Mas não só para os alunos, mas para os professores. E essa é uma nova realidade. Nós vamos fazer isso. E o que nós pretendemos fazer nas áreas de alto risco e vulnerabilidade social? Ampliação da jornada escolar. Se tem espaço na escola? Talvez não, mas nas escolas que puder, naqueles locais de alto risco, de vulnerabilidade social, nós vamos fazer a expansão das aulas. Pode ser num centro comunitário, pode ser numa igreja. Nós vamos usar sim o terceiro setor para ter essa parceria com a prefeitura. Nós vamos fazer uma coisa conjunta. Nós temos que fazer, as atitudes têm que ser entre a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, a iniciativa privada, a prefeitura e os cidadãos. Então, quem vai definir para onde que vai ser os investimentos são essas pessoas que vão definir. Candidato, outro reflexo deixado também pela pandemia é a questão social, né? Muitas pessoas perderam os empregos e, consequentemente, a renda, né, para a sua família. O que a prefeitura pretende fazer para atrair mais empresas e, consequentemente, também gerar emprego no município? Então, Vila Velha é um dos municípios, é o município mais bonito do Espírito Santo, quiçá do Brasil, não perde para nenhum estado do Nordeste. Então, o turismo vai ser uma mola propulsora, sim, de geração de emprego e renda. Nós temos que divulgar o Espírito Santo fora daqui. Nós temos que vender para os grandes centros consumidores, que é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, região sul. Às vezes a pessoa vem lá de Porto Alegre para ir para o Nordeste, passa por
do Espírito Santo direto, passa por Vila Velha. Então isso vai gerar muito emprego e renda, é barato, tem países do mundo que o PIB do turismo representa a maior fonte de renda. E nós vamos desburocratizar a máquina pública. Perdemos grandes empresas por conta da burocratização de Vila Velha. Então nós vamos atrair sim grandes empresas para Vila Velha, para quê? Para gerar emprego. Quem tem que gerar emprego não é a prefeitura, são as empresas. Nós vamos atrair os empresários para Vila Velha. Além de ter emprego, nós vamos gerar impostos, vamos gerar taxas, nós vamos movimentar o comércio local de Vila Velha. Nós temos que fazer isso. Vila Velha está parada há muito tempo. Candidato, vamos agora sortear perguntas que foram enviadas por outros candidatos também que disputam junto com o senhor a Prefeitura de Vila Velha. Vou pegar aqui uma pergunta. Vamos lá. A pergunta é o seguinte: olha, por conta da crise, a arrecadação de ISS caiu aproximadamente 13,5% e teve aí cerca de 2.400 demissões. Qual a proposta para o aumento da arrecadação do município? É mais ou menos na linha do que a gente falou agora. Se o senhor quiser, eu posso fazer a pergunta. Eu acho que essa pergunta é muito interessante. Mas o senhor pode responder. Se quiser. Tá, nós temos que gerar não só assim, os impostos de Vila Velha, ISS, IPTU, todos os impostos. Então, quando a gente atrair empresas para Vila Velha, nós temos que pensar o seguinte: a receita vai cair de Vila Velha, você não tem dúvida, mas a despesa vai manter fixa, com funcionário, com contratação. Então a gente vai ter que cortar a gordura de muitos contratos. Você pode ter certeza que nós vamos ter que fazer isso para equilibrar e atrair essas empresas para gerar impostos para Vila Velha. Essa é a tônica de você fazer. São novas soluções para os velhos problemas. Então nós temos que gerar IPTU, ISS, nós temos que trazer empresas para Vila Velha para gerar o comércio local. Construir, você vai ter o ICMS, cota parte, nós precisamos disso. Essa é a tônica. E para quê? É como se fosse uma empresa, o benefício vai ser para o cidadão. Vamos para mais uma pergunta então. Vou sortear aqui, pegar uma mais embaixo, para ver se o assunto é diferente do que a gente já conversou, né? Vamos lá, olha, candidato, cada município tem suas características peculiares referentes à saúde. Qual a sua proposta para enfrentar esse problema? O senhor já falou também de saúde. Se quiser, pode pular essa aí que eu Vamos já falei. Então, acho que ficou bem. Vamos procurar mais uma. Opa. Está... o que o senhor tem como proposta para acabar com as intermináveis filas nos pronto atendimentos de saúde? Também sobre saúde. Vamos lá. Já falei. Olha, existe um déficit de 5.000 vagas em creches públicas. Também sobre educação, o senhor também já falou. Falei, sim, mas eu posso falar um pouco disso aí, creches. O senhor fica à vontade. Olha só, não é lógico, os pais trabalham período integral, não tem meio período. Então, naqueles lugares de risco social, nós vamos sim, de alta vulnerabilidade, que tem muita coisa em Vila Velha, nós vamos aumentar o número de vagas. Isso aí a gente pode construir, tem que ver como é que vai estar a receita de novas creches, a demanda é grande. Mas você, como gestor, você tem que saber o custo que você vai ter. E nas áreas de risco e vulnerabilidade são muito grandes, os pais têm que deixar os filhos com muita segurança. Então nós vamos treinar os funcionários e os pais podem ter certeza, nós vamos colocar creche em tempo integral nos locais de risco social, para o pai poder trabalhar e ter a segurança que ele está deixando os seus filhos com quem está preparado para cuidar deles nesse momento. Candidato, a gente tem um pouco mais de 2 minutos, dá tempo acho que de mais uma pergunta, né? Antes das nossas considerações finais. Olha, quais tecnologias o senhor pretende implantar para modernizar a prevenção da criminalidade? Então, isso aí na segurança nós vamos usar a lei do SUSP. A segurança é responsabilidade do Estado, mas o município tem que contribuir. Então, a Lei 13.675, 2018, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, permite que você faça convênios e programas para trazer dinheiro. Não é possível uma guarda municipal. Hoje eu conversei com o guarda municipal, perguntei quantos drones eles têm. Somente 3 drones. Então, não só isso, mas outras tecnologias para a gente enfrentar a violência. E detalhe, nós vamos sim aumentar a guarda municipal quando for possível. Nós só temos 243 guardas, uma relação de 54 para cada 100 mil, o ideal seria 100. Então nós vamos aumentar e nós vamos equiparar o salário da guarda municipal de Vila Velha com a de Vitória. A melhor guarda do Espírito Santo não pode ter um salário menor do que outros aqui na Grande Vitória. Tá certo. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 5 segundos para suas considerações finais.
Então, eu sou nascido e criado em Santo Torquato, bairro que eu amo muito, bairro que a gente ainda tem graves problemas sociais. Sempre estudei em escola pública, sempre estudei em escola pública. Você vê a nossa cidade com esses problemas há muito tempo. E eu me preparei muito, eu estudei número. Para você ser prefeito, primeira coisa, você tem que querer, você tem que ter a vontade de querer. Então, desde quando eu entrei na política, eu quis ser prefeito de Vila Velha. Então, se você quer uma cidade 10, Vila Velha voltar a ser 10, que Vila Velha já foi protagonista, que é um lugar altamente politizado. Se você quer uma cidade 10, um avanço em tecnologia, em vontade de trabalhar, no dia 15 de novembro, eu venho pedir para cada um do município de Vila Velha, eu sou o único de todos os candidatos dos novos que tem chance de chegar no segundo turno. Uma pesquisa registrada me apontou com 10,5%. Então, assim, vamos ter um voto útil no dia 15 de novembro. Peço o voto por 10. E quem não é daqui de Vila Velha, que está nos assistindo, ligue para uma pessoa de Vila Velha e pede voto por 10. É só ir lá no segundo voto, pedir voto, Dr. Hudson 10. Vamos fazer a nossa cidade voltar a ser 10. Candidato, então, seu tempo encerrou, a gente agradece, muito obrigado, uma boa noite para o senhor, viu? Obrigado, Fabiano. Boa noite. Bom, a gente encerra aqui a nossa entrevista, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um candidato a prefeito de Vila Velha. Eleições 2020, o voto na Record News.